Então, nós vamos pegar nossa palavra de Deus em Mateus 1. Para falar um pouco dessa figura de Nossa Senhora que vem aparecer tanto assim, que vem se destacar nesse Natal. Então, Mateus 1. Mateus 1, a partir do versículo 18, que é o anúncio do nascimento de Jesus. Então, eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e darás à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra aqui, ela coloca diante de nós a dúvida de José. Qual era a dúvida? José era um homem justo, a palavra de Deus fala. José era um homem que fazia a vontade de Deus. José era um homem que queria seguir a palavra de Deus, que estava interessado nos seus mandamentos. Daí ele se depara com uma situação. Maria é colocada diante dele, grávida. Ele não sabe o que pensar. O óbvio que ele pensa é: ela me traiu. Então, José fez o seguinte: ele queria amar Maria e queria amar a Deus. Só que, se ele, entre aspas, fosse amar a Deus, ele precisaria denunciar ela para a lei. E se ela fosse pega nesse flagrante, seria adultério, ela seria apedrejada. E se José amasse Maria, seria como se ele estivesse traindo Deus. Parecia isso para ele. Então ele ficou nesse dilema: vou, não vou, faço, não faço. Até que o anjo apareceu em sonhos e resolveu tudo para ele. José, não temas receber Maria em sua casa. Não temas receber Maria em sua vida. Não temas receber Maria para viver contigo. Amar Maria é amar a Deus, José. Entenda isso. Amando Maria, você está fazendo a vontade de Deus. Ame Maria. E José acordou e fez como o anjo lhe disse. José fez. Você não precisa escolher entre amar a Deus ou amar Maria. Quem ama Maria não está traindo a Deus de forma nenhuma, está fazendo a vontade de Deus, porque aqui, como o anjo fala, o que em Maria acontece, milagres, aparições e dentre outras coisas mais que a igreja comprova, é tudo obra do Espírito Santo, é vontade do Senhor. Aí eu pergunto, será que nós católicos, porque essa pregação é para católico, será que nós católicos recebemos Maria sem temor? Ou será que nós ainda estamos temerosos de receber ela em nossa vida? Será que nós estamos como José? Será que o nosso coração ainda tem receio? Será que eu estou em idolatria, amando Maria? Será? Não, você não está. O anjo vem falar para acolher Maria na sua vida. Receba as palavras do anjo, acolha Nossa Senhora para ela viver com você. Então,
José aceitou Maria. E onde é que está escrito que, de fato, amar Maria é estar do lado de Deus? No livro do Gênesis, capítulo 3, quando o Adão peca, a Eva peca, Deus vira assim para a serpente, que também pecou, e fala o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência da mulher e a tua descendência. Esta lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus indica uma descendência que vai sair de uma mulher que vai derrotar Satanás, que é a serpente. E quem é essa descendência? É Cristo. Cristo descende da mulher. Quem é esta mulher? É Maria. Porque a descendência dela é que põe fim ao reinado de Satanás, é que esmaga a cabeça de Satanás, da serpente. Então aqui Deus já institui ódio entre os filhos dessa mulher e os filhos do demônio. Eles têm ódio profundo um pelos outros, eles têm inimizade. É a única inimizade que Deus aprova, é essa, as outras não. E se a gente for lá em Apocalipse 12, não precisa pegar, eu pego aqui rapidinho para ler. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com um cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1260 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, lá do Gênesis, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele seus anjos. Versículo 13. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. Lembra aquela cabeça que a mulher esmaga? A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, aqui nós vemos uma mulher que aparece no céu, coroada, coroa de 12 estrelas. 12 é o número do quê? Dos apóstolos. Maria está coroada porque ela é rainha dos apóstolos. O filho dessa mulher é aquele que governa todas as nações. É Jesus Cristo. Quem trouxe Jesus a esse mundo é Maria. Aí aqui o demônio se irou porque ele foi precipitado na terra. E com grande fúria ele começou a perseguir a mulher. E começou a combater a mulher. E começou a ir atrás da mulher. Mas ele não conseguiu pegar a mulher. Então ele foi fazer guerra contra quem? Ele foi perseguir quem? Os filhos da mulher. E quem são os filhos dessa mulher? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E eu tenho que falar para você, meu irmão, minha irmã, que se você não é um filho desta mulher
quer dizer que você não tem cumprido os mandamentos na sua vida, porque só os filhos dela ganham a semente dela que consegue vencer a serpente. E se você está tendo dificuldade em viver a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a vida com Deus, a vida no Espírito Santo, é porque você tem sido um filho ausente dela. Você precisa desta mãe para te guiar. Você precisa desta mãe para te formar nos mandamentos, para te ajudar a cumprir aquilo que Deus já falou para você. E Deus já dirigiu a palavra a cada um de nós. E vejam que esse dragão, ele vomita contra a mulher, mas é água. Porque olha, quando você vomita, sai uma coisa muito feia com um cheiro mau. Mas dessa vez ele vomitou água. Tipo, água é assim uma coisa boa que traz a vida. Então como é que esse dragão lança o veneno contra Maria? Esse dragão protestantismo, ele lança o veneno contra Maria de uma forma sutil como a água. Parece coisa boa que ele está indo, mas é um vômito. É um vômito, é uma coisa que ele não consegue digerir, é uma coisa que ele não consegue engolir. Ele, Lúcifer, com essa cabeça cheia de orgulho, que a cabeça representa o lugar onde reside o seu orgulho, ele decaiu por orgulho, não consegue engolir o fato de que uma criatura pequena, pobre, frágil, que morreu, vença ele em tudo. Ele não consegue aceitar isso. Não consegue, não engole, então ele vomita contra ela. E o que ele vomita contra Maria? Vomita assim: ah, você dessa igreja dos bonecos, você vai nessa igreja que só tem boneco. É assim que ele fala das imagens. Ele fala assim: ah, vocês com essas idolatrias de imagem. Ou seja, meu irmão cristão, protestante, evangélico, você prefere ver mulher seminua do que olhar para um retrato de Maria? Toma vergonha na sua cara. Você prefere ver um monte de coisa errada na sua TV, mas você não quer olhar para uma imagem de Nossa Senhora que te santifica. Mas as imagens erradas da Globo, da Record, você quer assistir. Um monte de porcaria que passa, um monte de contaminação de pecado, isso você não desvia os seus olhos. Mas você quer desviar os olhos de Maria, daquela que está no céu na glória em Deus? Que tipo de cristianismo você vive? E é verdade, meus irmãos, porque o dragão quer pegar-nos na sutileza da sua malícia. Então, preste atenção que quem tem ódio da mulher na Bíblia é os evangélicos. Não é o cristão evangélico, mas é a religião dele. A religião dele ensina a ter ódio de Maria, muitas vezes, a desprezar Maria. Mesmo aqueles que amam Maria, que sabem que ela é importante como mãe de Deus, tendem a desprezá-la. Por isso que Padre Pio fala que o protestantismo veio por Lúcifer, porque ele derrubou a Eucaristia, derrubou Nossa Senhora. O que sobrou para a salvação dos homens? Nada. Ah, não, sobrou a Bíblia, viveu os mandamentos. Tá bom, meu irmão, tá bom, minha irmã. Me fala como é que você vai viver os mandamentos sem Eucaristia, sem terço, sem Ave Maria. Então, e Jesus, nos evangelhos, ele chama ela mulher. Ele chama Maria de mulher. Ele só se dirige à mãe dele chamando mulher, mulher. Será que Jesus estava rejeitando Maria? Desprezando? Tratando mal? Claro que não, porque senão ele teria pecado. Isso é uma blasfêmia, dizer que Jesus ousou desrespeitar sua mãe. Jamais. Isso é falar que ele pecou. Não, ele é semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Então por que Jesus falava tanto mulher para ela? Porque Jesus queria indicar, vejam, Maria é a mulher que fala no Gênesis, é a mulher que fala no Apocalipse, porque lá eles falam mulher, mulher, e Jesus também indica, essa mulher aqui é da profecia bíblica, gente, é ela. Não existe outra explicação para você justificar o fato de que Jesus tratava Maria por mulher. Não existe. E as tentações que vêm quando nós não aceitamos Maria. Porque José estava sofrendo por uma tentação. Imagina como foi difícil para ele não pecar no meio dessa tentação. Porém, no momento em que José acolheu ela, falou, não,
Amar a Deus é amar Maria, é amar a Deus, porque eu estou fazendo a vontade dele, recebendo ela em minha casa, recebendo ela em minha vida, recebendo ela no meu coração, convivendo com ela todos os dias, convivendo com ela, cuidando dela todos os dias. No momento em que José fez isso, cessou a tentação dele, passou, ele ficou em paz. Muitas das nossas tentações, elas nos vencem porque nós não aceitamos essa mulher vestida de sol, essa mulher que esmaga a serpente. Então Deus hoje está pedindo para nós adentrarmos numa vida com Maria. Porque nós católicos falamos, gostamos de Maria, somos devotos. Não, eu gosto de Maria, Maria Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, cada um tem a sua que se identifica mais, é muito bacana. Mas Deus quer mais. Deus quer que a gente conviva com Maria. E se esse José pegasse e rejeitasse Nossa Senhora da vida dele, ele nunca ia ter conhecido Jesus. Ele nunca ia ter Jesus para ele. Porque Jesus ia nascer longe dele, viver longe dele. E ele não teria o privilégio de estar com Jesus. Da mesma forma, todos aqueles que ficarem fora dessa arca da nova aliança, dessa arca que no Antigo Testamento foi a arca de Noé que salvou tudo e todos. Agora no Novo Testamento a arca da nova aliança é Nossa Senhora, onde a nova aliança é feita nela. Todos que estiverem fora dessa arca, sinto muito, irão perecer. E não adianta a gente saber, é incorporar e viver a palavra. Outra coisa que o dragão quer jogar contra nós é falar que Maria não foi virgem depois que Jesus nasceu. É atentar contra a virgindade de Nossa Senhora. Hoje é dia do Imaculado Coração. Uma das reparações que Maria pede é a respeito da sua virgindade perpétua. De proclamar que ela foi virgem antes, durante e depois do seu nascimento, como a igreja declara. Como isso? Quando Jesus nasceu, a igreja vai explicar. Jesus, da mesma forma que quando ressuscitou, entrou no local onde estavam os apóstolos, sem precisar atravessar pela porta, sem precisar abrir as portas, assim Jesus passou pelo corpo de Maria, sem em nenhum momento macular ela, de jeito nenhum. E Maria ficou virgem para sempre, isso tem na Bíblia. Aonde que está isso na Bíblia? Ezequiel 44. Ezequiel 43 e Ezequiel 44 fala a respeito do sumo sacerdote que vem ao mundo. Ezequiel profetizou, isso eu aprendi com os protestantes, tá? Então eles concordam nesse ponto. Ezequiel profetizou que através de uma porta chamada Porta Oriental viria o Messias ao mundo, o sumo sacerdote Jesus Cristo. É verdade. Aí olha o que Deus fala sobre essa porta em Ezequiel 44, 2. O Senhor disse-me: este pórtico, que é a porta, ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou, ele permanecerá fechado. Então Maria é selada, Maria é fechada. Por quê? Porque Jesus Cristo vem ao mundo por essa porta. Qual é o meio que Jesus usou para vir a mim e a você? Nossa Senhora. Então Maria é essa porta. Jesus Cristo vem por ela. E os protestantes, também aprendi com os testemunhas de Jeová, dizem que Jesus veio a primeira vez por esta porta, virá a segunda vez por ela, então ele virá por Maria. Aprendi também com os adventistas do sétimo dia que essa porta ela está fechada para a glória e triunfo de Deus através dela no mundo. Então Jesus triunfará no mundo pelo Imaculado Coração de Maria, porque o triunfo dele significa o reino de Jesus Cristo na terra. Então aqui Maria é selada, é fechada, é lacrada. Por quê? Porque o Senhor Deus passou aí. Então o que é de Deus é de Deus. Ninguém põe a mão no que é de Deus. Ninguém. E falando da entrada de Jesus no mundo, vamos falar como a salvação veio. Em Lucas 1. Lucas
1, 26. Não precisa pegar, tá, gente? Eu leio aqui rapidinho. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Vejam, a Ave Maria foi ensinada por um anjo que veio na terra a mando de Deus Pai. O anjo falou as palavras do coração de Deus para Nossa Senhora, e tamanho foi o encanto que ela encontrou nessa saudação que ela disse sim para toda a obra de Deus. Deus ainda quis conquistar mais ainda o coração de Maria, quando ele disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí foi lá Isabel e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E essas são palavras que tem no Evangelho. Como é que a igreja chama o Evangelho? Palavra da salvação. Essas palavras são palavras da salvação para mim e para você. Por que as palavras pronunciadas a Moisés, a Isaac, a Abraão, a Davi não têm o peso da Ave Maria? Porque estas estão no Evangelho, que é a salvação, palavras da nossa salvação. Por isso, a partir do momento que a Ave Maria adentra numa vida, ela começa já o seu trabalho, a sua obra. É como você dar espaço para Maria vir no seu coração, tomar conta da sua vida. E você não fica demorando 500 anos para se converter, porque Nossa Senhora já faz toda a obra, já vai tirando todo o pecado. Olha aqui o que São Luís Maria fala a respeito da Ave Maria. A alma que não for regada por esta oração, por este orvalho celeste, não dará fruto a seu tempo, mas apenas sarças e espinhos, não estando longe de ser amaldiçoada. E estas são palavras fortes que vêm para nós. Se nós não rezamos a Ave Maria, nós estamos perto de ser amaldiçoados de tanto pecado que inunda a nossa vida. Porque com Jesus é assim: quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Então, se nós não estamos do lado de Cristo, nós estamos sendo inimigos dele, e nós não queremos isso. O Senhor não quer isso. Então, a primeira coisa que Isabel fez quando ficou cheia do Espírito... Não, perdão, deixa eu voltar um pouco, rebobinar um pouco. A primeira coisa que fez Isabel ficar cheia do Espírito Santo foi ouvir a saudação de Maria. Quando eu e você ouvimos as palavras de Maria, nós ficamos cheios do Espírito Santo, nós ficamos fervendo do Espírito Santo, ficamos nessa alegria, nesse gozo espiritual do Espírito Santo. Nós somos batizados no Espírito quando ouvimos a palavra de Maria. Isabel teve essa experiência. E qual foi a primeira reação de Isabel? Isabel cheia do Espírito Santo, imagine. Da boca dela ia sair o quê? Ia sair só palavras do Espírito Santo. E saiu: bendita és tu entre as mulheres. Então toda vez que eu e você falamos: bendita és tu entre as mulheres e o fruto do teu ventre, Jesus,
nós estamos pronunciando palavras que vão nos enchendo do Espírito Santo, como aconteceu aqui. Estamos pronunciando palavras que Deus se agrada tanto do louvor a Nossa Senhora, que Ele vai nos enchendo, porque Isabel louvou Maria. E a atitude de uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida é louvar a Maria. Do contrário, você ainda não é tão aberto ao Espírito, você ainda está fechado, você ainda está duro, mas tenta rezar a Ave Maria para você ver como ela obtém esse dom para você. E os nossos santos eram tão zelosos em rezar a Ave Maria que eles não se conformavam com uma Ave Maria, nem com um terço, mas só com o rosário. E muitos rezavam mais que o rosário. Padre Pio rezava 100 terços por dia. Claro que Padre Pio vivia numa realidade toda espiritual, seus dons, rezava 100 terços o tempo inteiro. Uma vez foi encontrado nas anotações dele, no mínimo, rezar 5 rosários por dia. E Padre Pio estava cheio desse zelo por Maria, e Padre Pio obteve a salvação de mais de 2 milhões de almas porque rezava a Ave Maria. Se eu e você queremos obter a salvação de multidões, ou da nossa família, porque nossa família é uma multidão, reze a Ave Maria. Todo santo só foi santo porque rezou a Ave Maria, e só o rosário, os santos rezavam o rosário, porque o rosário é instrumento de salvação. Quando o Padre Pio não achava o seu terço, ele falava, a arma, a arma. E Padre Pio, quando era pequenininho, recebeu uma revelação, ele teve uma visão. Ele era criança e viu um grande monstro, assim, um bicho feio, que ia contra ele. Aí Jesus apareceu e deu para ele o terço. E ele começou a bater com o terço nesse bicho, e o bicho ia diminuindo. E ele venceu esse bicho pelo terço, que é o demônio. Eu quero falar também um testemunho do bispo da Nigéria. Aconteceu esse ano, abril de 2015, quando um grupo islâmico invadiu lá a Nigéria, nas redondezas da diocese dele. O grupo islâmico, não sei se eu vou pronunciar o nome corretamente, chama-se Boko Haram. O Boko Haram invadiu e começou a ser terrorista, a matar os cristãos. E daí o povo católico foi saindo daquele território. A diocese perdeu cerca de 50 mil, por aí. Foi muitos habitantes que a diocese perdeu. Aí esse bispo, com todo o amor pelas ovelhas, foi rezar diante do Santíssimo Sacramento. Estava lá rezando. Em abril de 2015 aconteceu. E Jesus apareceu para ele numa visão, com um gládio na mão, uma espada, e deu para ele. Quando o bispo pegou aquela espada, virou um rosário. E Jesus falou, Boko Haram vai embora. Falou 3 vezes e deu o rosário como grande arma de salvação, como grande instrumento de salvação. Olha só isso, a arma. Se eu e você queremos que o inimigo bata em retirada na nossa vida, temos que rezar o rosário. Não é mais o terço, é o rosário. O rosário, quanto mais pudermos fazer a Ave Maria, mais devemos rezar a Ave Maria. E assim esse bispo está rezando, ele falou, mesmo que demore, o Boko Haram vai embora, porque a Ave Maria é esmagadora de heresias. Falando em heresias, vou falar a respeito da história do rosário. Vocês sabem como que surgiu o terço? Como que surgiu o rosário? Foi um instrumento dado diretamente do céu por Nossa Senhora. E eu esqueci quem foi o santo que teve uma visão. Ele teve a visão de Jesus no céu com um raio na mão, e Jesus ia acabar com a humanidade. Jesus ia destruir a humanidade. Jesus estava irado. E daí a Nossa Senhora se aproxima e fala, meu filho, o que você vai fazer? Jesus diz, só de ouvir a sua voz, mãe, eu já me arrependo. Eu vou destruir os homens, porque eu não aguento mais os pecados deles. A soberba, a impureza e a avareza. Não aguento mais. Nossa Senhora falou, não faça isso. Eu vou erguer na sua igreja 2 homens que vão mudar o mundo. Um desses homens erguidos por Maria é São Francisco. O outro é São Domingos de Gusmão. E é desse que nós vamos falar. São Domingos de Gusmão era padre, ele foi padre,
e ele pregava na igreja, e daí uma heresia, no nosso tempo atual, é o protestantismo. Na época tinha outra heresia, foi comendo os católicos da igreja. Todo mundo saiu. E ele começou a perder muita gente e ninguém queria dar ouvido. Aí ele foi para o meio do mato, desesperado, fazer sacrifício e penitência pelas almas, como Nossa Senhora pediu em Fátima. Né? Muitos se perdem porque não há quem reze por eles, quem reze e sacrifique por eles. E São Domingos pegou uma disciplina, que é um chicote, e se chicoteou tanto, durante 3 dias, 3 noites em jejum. Tanto, mais tanto naquela floresta, que ele caiu quase morto no chão. Nesse momento, Maria apareceu para ele e falou o seguinte: sabes tu, meu caro Domingos, de que arma a Santíssima Trindade se serviu para reformar o mundo? Domingos falou: tu sabes melhor que eu que depois de Jesus Cristo, a senhora sois a arma de salvação. E Nossa Senhora continuou: o instrumento principal dessa obra foi o Saltério Angélico, que é o fundamento do Novo Testamento. Portanto, se queres ganhar para Deus estes corações endurecidos, reza meu saltério. Saltério é o nome do conjunto dos 150 salmos. Quando Nossa Senhora fala meu saltério, ela está se referindo a um conjunto de 150 Ave-Marias, que era o terço naquela época. Então, se você quer ganhar para Deus os corações mais duros, reze o terço. A começar pelo seu coração. O nosso coração é o coração duro, do qual a gente precisa rezar o terço para a Ave Maria, que é o orvalho. É aquela garoinha que cai, que a gente não percebe, mas ele vai molhando, molhando, molhando. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então essa água vai furar nosso coração, vai amolecer e fazê-lo dócil a Deus. Então, São Domingos de Gusmão ganhou o Rosário de Maria e ele foi correndo. Ele se recuperou de tudo, levantou e foi para a igreja pregar. E 2 anjos foram na frente dele, tocaram o sino da igreja, porque tocava o sino, todo mundo corria para a igreja. E o povo correu para a igreja e Domingos começou a pregar do Rosário. E daí começou a dar uma tempestade no céu, começou a dar uma tempestade, começou a dar furacões e a ira de Deus se manifestou. E a imagem de Nossa Senhora ergueu os braços para cima, começou a interceder, e todo mundo ficou espantado e foi acalmando tudo aquilo. Nesse dia, veja bem, aqueles hereges se converteram, porque a pregação de Pedro em Pentecostes converteu 3.000 pessoas. A oração de Santa Teresa de Ávila converteu 10.000 protestantes. Mas esse sermão do Rosário de São Domingos de Gusmão converteu 100.000 hereges. 100.000 pessoas voltaram à Igreja Católica. E agora eu quero falar da pessoa que começou a pregar contra o Rosário. Ele começou a pregar contra o Rosário com ódio, que São Domingos de Gusmão avançava com a devoção. Ele começou a pregar e por causa dos 15 mistérios do Rosário, ele foi possuído por 15.000 demônios, porque ele pregava contra. E daí esses demônios não queriam sair dele. E quem que foi exorcizar? São Domingos de Gusmão. Aí São Domingos de Gusmão chegou lá e falou assim: em nome de Jesus, eu quero que vocês digam quem é o santo do céu que vocês mais temem, mais têm horror, e é aquele que nós devemos invocar. Olha o que os demônios responderam: Domingos, Domingos, tenha piedade de nós. Prometemos que nunca o machucaremos. Você sempre teve compaixão pelos pecadores e aqueles que estão na miséria. Tenha piedade de nós, pois estamos padecendo. Já estamos sofrendo tanto. Por que você se compraz em aumentar nossas penas? Não pode se dar por satisfeito só com o nosso sofrimento, sem ter que aumentá-lo? Tenha piedade de nós, tenha piedade de nós. E daí os demônios começaram a chorar. E as pessoas comovidas por isso choraram também, por compaixão natural. E Domingos ficou inabalável. Continuou falando para eles falarem, insistindo. E eles disseram: Domingos, nós te imploramos,
pela paixão de Jesus Cristo, pelos méritos de sua Santa Mãe e de todos os santos, deixe-nos sair deste corpo sem que falemos mais, pois os anjos responderão a sua pergunta a qualquer momento. E além do mais, não somos nós mentirosos? Então por que haveriam de crer em nós? Não nos torture mais, tenha piedade de nós. Essa é a astúcia que ele usou. E Domingos insistiu, eles se calaram. Aí Domingos rezou, se ajoelhou e rezou. Ó digníssima Mãe da Sabedoria, oro pelas pessoas aqui reunidas que já tinham aprendido como rezar a saudação angélica devotadamente. Por favor, eu imploro, forçai vossos inimigos a proclamar a verdade completa e nada mais que a verdade sobre isto, aqui e agora, diante dessa multidão. Ele mal terminou de rezar, Nossa Senhora já aparecia descido do céu com uma multidão de anjos. Só São Domingos via. Ela bateu nos demônios com um cajado de ouro e falou: respondam, meu servo Domingos. Olha o que os demônios responderam. Quero que você preste muita atenção. Ó vós que sois nossa inimiga, nossa ruína e nossa destruição, por que descestes do céu só para nos torturar tão cruelmente? Ó advogado dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para os céus, devemos nós, para o nosso próprio pesar, dizer toda a verdade e confessar diante de todos quem é que é a causa de nossa vergonha e nossa ruína? Ó pobre de nós, príncipes da escuridão! Então ouçam bem vocês cristãos, a Mãe de Jesus Cristo é toda poderosa e ela pode salvar seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão de nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre nossos planos ocultos, que quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Nós temos que dizer, porém de maneira relutante, que nem sequer uma alma que realmente perseverou no seu serviço foi condenada conosco. Um simples suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade é mais precioso que todas as orações, desejos e aspirações de todos os santos. Nós a tememos mais que todos os santos do céu juntos, e não temos nenhum sucesso contra seus fiéis servos. Muitos cristãos que a invocam quando estão na hora da morte e que seriam condenados de acordo com nossos padrões ordinários, são salvos por sua intercessão. Ó, se pelo menos essa Maria não tivesse se oposto aos nossos desígnios e esforços, teríamos conquistado a Igreja e a teríamos destruído há muito tempo atrás. Teríamos feito que todas as ordens da Igreja caíssem no erro e na desordem. Agora que nós somos forçados a falar, também lhe diremos isto: ninguém que persevera ao rezar o rosário será condenado, porque ela obtém para os seus servos a graça da verdadeira contrição de seus pecados, e por meio disso eles obtêm o perdão e a misericórdia de Deus. Então os demônios foram obrigados a confessar para sua própria confusão, a passar essa vergonha toda para dizer que Maria é aquela que eles não tiveram acesso jamais, nunca, porque ela é selada, como disse a Escritura. Ela é fechada. E a devoção a Maria não é como a devoção aos outros santos, porque todos os santos que se salvaram foi por meio de Maria. O primeiro devoto de Maria foi Jesus Cristo. Como que nós sabemos disso? Porque Jesus foi aquele que quis se entregar totalmente a ela na encarnação. Dependeu do corpo dela, dependeu do sangue dela para nascer, para vir ao mundo. Dependeu dela inteiramente, dependeu dela quando criança. Então ele se entregou a ela. Por isso ele é o único caminho, verdade e vida. Se ele é caminho, nós temos também que se entregar
por meio dela. Nós temos que se entregar a ela para que ela forme esse Cristo em nós. E como rezar o rosário? Porque é o rosário, aqui os demônios falam do rosário, não somente do terço. Como rezar o rosário? Como rezar o rosário das Ave Marias? São 4 terços, tá? E vamos ver na prática como é que a gente reza. Porque o rosário ele é uma oração meditativa. Então, conforme nós pegamos um mistério, por exemplo, a Anunciação do Arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, nós vamos fazendo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E essas Ave Marias são uma música de fundo, porque nós vamos meditar em torno do mistério. Nós vamos começar a meditar, a refletir. Nossa, o anjo disse, não temas a Maria. Diante da vontade de Deus, o anjo falou para Maria, não temas. Então eu também não posso temer diante da vontade de Deus. E vai fazendo as Ave Marias, Ave Maria cheia de graça. E as Ave Marias ficam como uma música de fundo, enquanto o mistério é meditado. É assim que se reza. O terço é um esforço nosso também. E vamos ver como que o terço ele é cristocêntrico. Ele coloca Jesus no centro, na prática. Vamos pegar o 5º mistério gozoso. A perda e o encontro de Jesus no templo. Maria e José se perderam de Jesus. Aonde que eles encontraram novamente Jesus? No templo. Aonde eu e você encontramos Cristo? No templo. Qual que é o templo? Igreja. Quem nos leva até esse templo? Maria. Porque Maria é aquela que traçou o caminho direto e reto para o Salvador. Mesmo se perdendo, ela encontrou o caminho de volta. Então Maria é essa que encontra o caminho de volta. Se eu e você nos perdermos, ela encontrará o caminho de volta. Nesse mistério vemos Jesus e vemos Maria. Jesus está no templo porque a Eucaristia está no templo. Não tem valor um templo sem Jesus Cristo eucarístico nele. Nós só nos ajoelhamos ao entrar na igreja porque Cristo eucarístico está lá. Vamos ver então o 5º mistério também da luz. A instituição da Eucaristia. Quando Cristo institui a Eucaristia, ele fala, isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto é o meu sangue, tomai e bebei. Está instituindo esse sacramento que nos é dado pela missa. E onde está Maria nessa passagem? Maria é aquela que deu a carne e o sangue para Jesus. Porque Jesus fala em João 4, Deus é puro espírito. Então Jesus, antes de vir ao mundo, também era puro espírito. Então ele tinha que ter uma carne e um sangue. De quem vai ser essa carne? De Maria. Então Maria também está presente ali nesse mistério. E esse mistério nos faz lembrar que Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Ou seja, onde ele está conosco, de fato aqui. No sacrário da Igreja Católica, devemos visitá-lo ele mais vezes. Tanto na missa como fora da missa, só para fazer adoração, só para vê-lo. Agora peguemos o 5º mistério, que todos eles nos levam para a Eucaristia. Pegamos o 5º mistério doloroso, a morte de Jesus na cruz. Como diz aquela música, eis o meu corpo partido por ti, faze isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Onde está o corpo de Cristo partido por nós, que está na cruz? Na missa. O sangue derramado por nós, na missa. E onde está Maria diante da morte de Cristo? Aos pés da cruz. Sacrificando também. Uma parte dela estava morrendo ali com Cristo. Vamos para o 5º mistério glorioso. A coroação de Maria como rainha do céu e da terra. Quem coroa Maria? Quem dá aquela coroa para Maria no Apocalipse? É a Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que coroa Maria. Então vejam, onde tem Cristo tem Maria. Onde tem Maria tem Jesus. Não dá para separar um do outro. É impossível. Impossível. E para finalizar então, porque você tem que sair daqui hoje cheio de vontade de rezar o rosário e iniciar pelo menos rezando o seu terço. Eu vou pegar aqui e ler para vocês
as 15 promessas de Nossa Senhora a quem rezar o rosário durante sua vida. Aqui as 15 promessas. 1. Só um minuto, tô achando. 1. Quem me servir constantemente rezando o rosário receberá uma graça especial. 2. Aos que rezarem devotamente o rosário, prometo minha especialíssima proteção e graça. 3. Será arma poderosíssima contra o inferno, destruirá os vícios, os pecados e abaterá as heresias. 4. O rosário fará florescer as virtudes e as boas obras, atrairá às almas copiosas bênçãos de Deus e substituirá o amor pelas coisas terrenas e mundanas pelo amor de Deus. 5. A alma que por meio do rosário recorrer a mim não perecerá. 6. Todo aquele que rezar o rosário devotamente, contemplando os mistérios, não será oprimido pelas desgraças, não será castigado pelas justiças de Deus e não morrerá de morte repentina, mas se converterá se for pecador e se conservará na graça se for justo e se fará digno da vida eterna. 7. Os verdadeiros devotos do meu rosário não morrerão sem receber os sacramentos. 8. Os que rezarem meu rosário terão em vida na morte, na luz e a plenitude da graça, serão admitidos à participação dos méritos dos santos. 9. Os devotos do meu rosário que forem para o purgatório, eu os libertarei no mesmo dia. 10. Eles terão grande glória no céu. 11. Tudo que for pedido pelo rosário será concedido. 12. Os que propagarem o meu rosário serão por mim socorridos em todas as necessidades. 13. Eu alcançarei de meu Filho que todos os devotos do rosário tenham por irmãos, intercessores na hora da morte, toda a corte celeste. 14. Todos os que recitam meu rosário são meus filhos e irmãos de Jesus Cristo, meu unigênito. 15. A devoção de meu rosário é um grande sinal de salvação. Isso é o que Nossa Senhora vem dizer a nós. Isso é o que Nossa Senhora vem dizer a nós. Como ela apareceu tantas vezes e disse: rezai o rosário todos os dias. Rezai o rosário todos os dias para alcançardes a paz. Quer paz, reze o rosário. Quer se salvar, reze o rosário. Quer alguma graça, reze o rosário. Nunca nós vamos chegar diante de Cristo e se arrepender de ter rezado o rosário.